Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Nesse programa, nós contamos a história de personagens que levam o nome da Bahia para cada cantinho do Brasil e do mundo também. E que, de alguma maneira, influenciam e transformam a vida de muita gente, seja na culinária, música, religião, arte e história. O Bahia da Gente de hoje, nós vamos falar da história O Massacre do Cururupi, reconhecido como um marco na resistência dos Tupinambás e outros povos indígenas aqui da Bahia. O primeiro massacre aconteceu em 1559, quando o governador-geral Mendes Sá executou indígenas durante uma viagem de Salvador a Olivença. Documentado o genocídio, uma carta ao rei de Portugal. Em 26 de setembro de 1937, um novo massacre aconteceu nas margens do rio Cururupi, em Ilhéus, Olivença, conhecido como a última revolta do caboclo Marcelino. Vários indígenas tupinambás foram mortos e os culpados nunca foram punidos. Esse movimento, que começou em 1929, refletiu a luta dos tupinambás por direitos e reconhecimento. Esses eventos destacam a contínua resistência indígena diante da violência e injustiça até hoje. Hoje nós recebemos aqui Alex Góes, jornalista e produtor executivo do filme Amamá Betabaama, que será lançado no segundo semestre de 2025. Este documentário retrata os desafios enfrentados por indígenas da aldeia Tupinambá em Olivença, abordando a luta pela preservação de suas terras e cultura. Alex, é bem forte esse tema, né? Mas um prazer ter você aqui no estúdio, no Bahia da Gente. Eu queria falar um pouquinho de você, né? Alex é jornalista, é produtor executivo, roteirista, escritor. O que mais, Alex, você é? Conta aí pra gente. O meu sonho era, quando eu era adolescente, era escrever livro e fazer filme. E acabei fazendo isso. Então, basicamente, eu acho que eu sou contador de histórias. Então, tem um livro, inclusive, publicado aqui pela editora da Alba, o Roberto Pires Inventor de Cinema, coleção Bahia da Gente, tem o mesmo nome do programa. Tem um outro filme sobre um outro livro sobre o Palhaço Chupeta, Histórias e Causas sob a Lona do Circo Dallas, é um livro. Mas tem um documentário também. Tem vários documentários que a gente fez sobre o circo, inclusive... A lona, né? A lona, a questão da lona do circo, que é sempre primordial. E quando eu montei a Cambuí Produções, a gente queria fazer cinema, a gente queria fazer audiovisual, só que o mercado na Bahia ainda é pequeno e há 15 anos, 16 eu acho que já tem atrás, o mercado era bem pequeno e eu acabei enveredando pela dança. Eu sou diretor executivo da Jornada de Dança da Bahia, pelas artes visuais, capoeira, circo, já falei, arte popular, e por aí vai. Hoje eu estou envolvido basicamente com projetos de cinema, com consultoria para órgãos públicos, prefeituras, Ministério da Cultura, e também com editora. Eu sou editor da editora de São Paulo, a Eliber. Não para não, né? Você... Esse ano eu já escrevi 2 livros, estou esperando só o retorno do editor para poder marcar os lançamentos. Agora, como também diretor, o que você acha? Eu percebo assim, está um grande crescimento aqui na Bahia, porque o que não falta é conteúdo. Né? Cada canto desse território aqui, são 417 municípios, tem muita coisa. Você chega ali para o tour, que vai desde o Recôncavo Baiano, né? Chega lá a parte da Chapada Diamantina, você tem muita história. Cada grupo ali, né, desde o minério, cada região tem muita história para contar. Você acha que ainda falta muita gente para contar essa história? Falta muita gente para contar as histórias. Vou citar só, eu moro em Santo Estevão hoje, e aí estou começando a fazer uma série lá também. E meu pai falou assim, mas você vai fazer sobre o quê aqui? Não tem nada. Eu falei assim, você não sai de casa, porque... Se você cruzar a esquina e entrar dentro do mercado aqui, não vai faltar história. Então, falta muita história a ser contada e, mais do que muita história a ser contada, é a diversidade dessas histórias. Criou-se uma imagem da Bahia, uma imagem mítica, que é romântica, de Caymmi, de Jorge Amado,
que ela reflete um período em uma determinada região da Bahia, só que a Bahia é muito maior, é muito mais ampla que isso. Então tem muita história, né, que ainda não é contada, há uma concentração ainda na capital, faço parte do movimento do audiovisual no interior da Bahia, da articulação cultural da Bahia, de outras coisas também, que a gente está fazendo um esforço para levar essas produções para o interior, porque há um grande vazio no interior, sim, uma grande carência, né, de direitos culturais de uma forma mais ampla, bibliotecas de filmes, de espetáculos de teatro, de dança, de circo, etc. Então, eu acho que a gente tem uma fonte inesgotável de riqueza, que essa nossa cultura miscigenada, com todos os seus conflitos e seus embates. Colonizada pelo mundo inteiro, colonizada, né? Pelo mundo inteiro, que agora a gente está decolonizando também. Exatamente. Um pouco, porque antes dos europeus já chegaram aqui os Vikings, quando os Vikings chegaram aqui já estavam os indígenas, né? Então, a gente tem um cabedal de sabedoria muito grande, né? Da África, da própria América, também né, da herança europeia. É uma história que precisa ser muito recontada, vamos dizer assim. Aquela velha história que nós aprendemos, né? Pedro Álvares Cabral chegou, que até hoje você vai se deparar com algumas escolas ainda passando, né, dessa Pedro Álvares Cabral chegou em 1500. 1500, a fundação em 1822. Estão extintos. Tem várias histórias. Não é verdade? Então ainda aquela velha... não muda muito, né? Mas é necessário. Eu vejo até um movimento, inclusive, de jovens, adolescentes, mais curiosos, envolvidos com a verdadeira história, a verdadeira origem, né? Porque, como você falou, vikings já existiam aqui, índios presidiários, pessoas que vinham, náufragos já chegavam e ficavam. Enfim, já era uma terra completamente habitada, né? Eu vou pedir licença aqui para citar um gaúcho, o Engenheiros do Havaí. Tem uma música chamada Toda Forma de Poder. Sim. E tem um verso que ele fala que a história se repete, mas a força desta história é mal contada. E é isso que nós temos. Então, o lado vencedor, né, é sempre aquele que conta a história. E ele conta a história a partir do seu ponto de vista. Sim. Então, se para o Mendiçá houve uma batalha dos nadadores, porque quando ele chegou com as naus, os indígenas, sem ter como se defender, foram de canoas, e depois que eles começaram a estourar as balas de canhão e foram mortos, ele achou que aquilo era até poético, batalha dos nadadores, né, os indígenas contra as naus. Na verdade, os Tupinambás de Olivença têm a versão deles, um massacre, porque não tem como você descrever um combate e que você deixa uma légua, segundo o relato dos próprios portugueses, de corpos estendidos na praia, como uma batalha. Para que as pessoas entendam, é muito fácil, você procura em vários livros, né, de história, há uma descrição curta, inclusive ele enviou uma carta, né, para Portugal, falando que no decorrer do caminho foi atirando, como você falou, algo poético, né, deixar os corpos dos índios, né, pior que animais, né, no decorrer do caminho. Então, de fato, um massacre como era visto desde a época da colonização aqui, né? Sim, e é um massacre que ele se repete, né? Hoje você tem forças policiais do Estado, tanto do Exército, Força Nacional, Polícia Militar, fora as milícias, etc. Tal, tudo atingindo, matando as pessoas ainda nesse território específico, o território Tupinambá de Olivença, que são 23 aldeias, 47 mil hectares, demarcados desde 1926. Sim. E agora com a nova demarcação, esperando ainda a portaria ser assinada, ele continua sempre. O cacique, ele está ameaçado de morte. Então, assim, não é um massacre que aconteceu no século XVI. É um massacre que começou no século XVI e que ele é perpetuado até hoje, quando o dono da empresa dá cachaça para os indígenas para poder fazer a alegria. Sim. E acaba gerando um vício e enfraquecendo essa luta deles. Então, a luta ela continua, o massacre ele não terminou. E é massacre de várias maneiras, né? Não é só apenas o massacre físico, é um massacre mental, tirando o personagem, ali, no caso dos Tupinambás, da própria cultura, né? É um processo de aculturação dele, né? Falando na antropologia, né? Ele sofre um processo de aculturação, a imposição de outra cultura para ele. Você falando que até hoje acontece, a gente vê um exemplo que a gente conversou há pouco no camarim, foi o Galdino, né? Recebeu, estava dormindo, né?
e o corpo em chamas. Ele estava dormindo porque ele não conseguiu acessar a hospedagem que ele tinha programado. E aí encontrou o abrigo e, enfim, aconteceu o que aconteceu. É preciso que haja um Marte para que a sociedade enxergue uma causa que está aí muito antes do que essa própria sociedade que se instituiu. Foi em 1900... Foi na década de 90. 99, né? Sim, 98, foi na década de 90 e foi dentro do movimento crescente que a resistência sempre existiu, porque eles nunca deixaram de existir, apesar de que alguns livros de história falam que eles estavam extintos. Mas nos últimos 20, 30 anos, talvez, esse movimento ele vem crescendo. Já houve algumas vitórias, né? Teve o evento do 1500, imagina, a gente recebeu os portugueses de novo no Anal, nossos queridos amigos, nada contra a nação de Portugal, mas a história está aí. E houve o acampamento indígena quilombola, e toda essa caminhada, literalmente, da caminhada do Cururupi, da peregrinação do Cururupi, do seminário de história indígena, todos esses eventos são eventos para poder não só relembrar o que passou, o que está passando ainda, mas para ganhar forças, ganhar resistência, encontrar aliados, juntar energias espirituais para continuar resistindo e fazendo frente, não só a uma questão local, que é do território da Terra, mas a questão do planeta. Então, quando a gente passa aí meses com essa fumaça no Brasil todo, chegou até a Argentina e o Uruguai. As principais fronteiras, né? Que hoje a gente tem um rebote de viroses. Meu filho está com uma virose que a pediatra atribuiu à fumaça, porque estava circulando por lá e alguém trouxe para cá e está uma criança, então assim, está distante, mas a gente está tudo conectado. Então, quando a gente chega e retiram a mata virgem, que é a Mata Atlântica lá da região, é a região que, além dos 47 mil hectares da terra indígena, tem outras reservas contínuas, é uma área importante para a biosfera. Quando a gente retira para minerar, ou para fazer uma casa, ou para duplicar uma rodovia, que é o que está acontecendo hoje no litoral sul de Ilhéus, a expansão imobiliária, o turismo e tudo mais, a gente está prejudicando o nosso próprio planeta. Então, não é uma questão só indígena. É uma questão da humanidade, é uma questão planetária. Exatamente. Eu concordo com você, eu concordo que é uma chamada de atenção para todos, porque, inclusive, arcos comerciais, depois dessa lava de incêndios, foi um dos maiores incêndios que nós passamos, foi este ano, né? Grandes pontos de incêndio espalhados pelo Brasil inteiro, incêndios criminosos, sim, que aconteceram de fato. E que a importância de falar das tribos, porque, como você falou, a sociedade brasileira ainda acha que de fato são todos extintos, que é alusão, porque não socializa todos, ressocializa também, bota na sociedade, e acha um absurdo que ainda há pessoas falando sobre isso, né? Ainda é um absurdo que ainda acha aquela pessoa vivendo em pleno século XXI daquela maneira. É porque as pessoas não conhecem, né? E aí, engraçado hoje, que tem todo esse preconceito, sei lá, 500 metros da entrada da Tucum, tem uma imagem, cuidado com nossas crianças, com um indígena americano, com as associações americanas dessas que a gente vê nos desenhos animados do Pica-Pau e tudo mais, lá representados. E o indígena verdadeiro está ali somente a 500 metros. Sim. Só que existe um apagamento, né? Então, o próprio reconhecimento da nação Tupinambá de Olivença demorou a ser feito porque eles próprios não tinham um registro, uma identificação de qual etnia eles pertenciam. Eram todos caboclos, eram todos mão de obra barata para poder fazer as coisas. E ainda tem, né? Muitas vezes, você vê cada vez mais, você ainda encontram nas grandes empresas ainda com trabalhos análogos à escravidão. Sim. Muitos indígenas, né? Pessoas na agricultura trabalhando a isso. É muito fácil, é só a pessoa sair de Salvador, ir lá para o sul da Bahia, das principais regiões capitais, você sempre encontra, né? Não precisa, né, sair. A gente tem casos de empregadas domésticas aqui. Isso. Que vem para cá, adolescentes, né? Eu conheci também uma, chega aqui em Salvador aos 11 anos de idade, não teve acesso à educação. E isso, vem para cá para estudar, para ser ajudada. Hoje já tem 70 anos e ainda é analfabeta. Então, é normal. Né? E assim, para mim, tudo que eu faço na cultura e tudo mais, que acaba sendo uma militância também, não só uma profissão, é no sentido de tentar reduzir essas desigualdades.
e não reduzir essa desigualdade somente por justiça, por reparação histórica. Então, Alex, a gente está falando muito sobre essa parte histórica, né? A importância, então, de você entrar nesse filme, virar um diretor executivo. Eu quero saber já como é que você foi parar ali. Fala o nome do filme, assim, só pra gente chamar o segundo bloco. Ama, Mabetaba, Ama. Ama, Mabetaba, Ama. Tem que fazer ficar 3 meses de imersão pra falar essa língua. É só cantar a música, que rapidinho aprende. Canta aí. Ama, Mabetaba, Ama. Tá bom. Já a gente volta aqui com esse produtor executivo que é jornalista, escritor, essa pessoa que ama aqui a história e a cultura da Bahia, Alex Góes. Já a gente volta. A gente está aqui conversando no Bahia da Gente com esse produtor executivo que é jornalista, escritor, que ama cultura e história, Alex Góes. A gente vai falar um pouco agora, um pouco não, acho que é muito, porque tem muito a se falar ainda, né? Sobre a produção desse filme, que só vai estrear em 2025, Ama, Mabetaba, Ama. Falei certo, quase? Falou certo. Ah, acertei! É um massacre sério que aconteceu, que acontece, como a gente falou bastante aqui sobre a história. E conta aí pra gente, todos os anos eles se encontram, né? Para poder fazer essa caminhada, como é que é? Essa peregrinação é a peregrinação mais recente, já que acontece há pouco mais de 20 anos, justamente por essa necessidade da demarcação da terra. Só que é um evento que ele foi crescendo, né? Então, depois de algum tempo começou a acontecer o seminário de história indígena, Sim. junto com a universidade. Esse ano e nos outros anos também tem os Jogos Indígenas da Juventude. E é um momento que não só todas as aldeias ali do território Tupinambá de Olivença estão juntas, mas também outros parentes, outros indígenas e muita gente de universidade, pesquisadores, eles estão naquele momento ali trocando informações, ideias, reforçando, né, a luta que é pela autonomia, pela preservação da terra que é sagrada. São mais de 400, do primeiro maçã, dá uns 466, né? São 2 pontos da história que se traz para ilustrar, né? Porque, como eu disse, o massacre ele acontece todos os dias. Apesar do filme ter como pano de fundo esse massacre, porque é uma coisa que sempre é repassada, o filme ele não trata disso. O filme ele trata do cotidiano de 6 personagens indígenas, nessa ritualização, a gente chama de um filme ritual. Então, nessa ritualização cotidiana que eles fazem pela sua própria vida, pela sua existência. Então, não é somente o poranci, o ritual, Sim. ou o momento que as pessoas se passam o rapé, ou se toma medicina, a ayahuasca, mas também a questão do dia a dia. Então, quando você está ali cuidando do seu jardim, das ervas, ou você está comendo uma fruta e jogando a semente, ou você está cuidando de uma árvore, ou está indo no mar pescar. Tudo isso faz parte dessa vivência, desse ritual. Não há uma separação. Este momento é um momento sagrado e aquele momento é um momento profano, como a gente costuma ter. Mas tudo dentro do território é sagrado. Então foi um dia a dia, né? O cotidiano, literalmente. É o cotidiano, né? Esse embate que existe entre a vivência dentro do território, dentro do útero da Mata Atlântica, e a necessidade de ir para o espaço urbano que está logo ali a poucos metros. Então, apesar da tentativa de viver somente do próprio território, o Carcará, que é um dos personagens, ele tem que sair para vender a produção dele de banana, de jaca, a lagosta que ele pesca. Apesar do Pituna ser um rapper e ter já uma obra significativa, ele no dia a dia ele é servente de pedreiro, porque ele precisa pagar Você tocou as num contas. ponto interessante. O Bahia da Gente, o estúdio aqui é gravado aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, e todos os anos tem uma movimentação aqui também, né? Não só a gente recebe pessoas do MST, pessoas também indígenas que vêm para cá, inclusive da tribo Tupinambá, que geralmente acampam aqui, né? Virou vamos dizer, um ritual deles virem aqui e que tem que vir mesmo, reforçar os direitos e de perto, frente a frente. E a gente sempre encontra chacotas, piadas. Tem carro
como é que tem celular? E é comum se ouvir isso. A figura indígena, infelizmente, para o cidadão, né, metropolitano, o cidadão que vive numa cidade, ele ainda vê o índio que tem que usar tanga, tem que usar, se tiver um cabelo, se for miscigenado, já não é reconhecido aos olhos daquela sociedade, não é verdade? Vocês escutavam isso no decorrer também? No filme não, porque a gente estava num ambiente muito fechado. Imersão, né? Fizeram. De imersão. Mas os relatos deles são nesse sentido. E aí tem uma réplica, né, desses argumentos. Então não coma farinha, não use óculos, não... Não tenha carro, não ganha dinheiro, não ande de rede. Estou falando do contrário. Sim, porque ótimo, da mesma boa. forma que eles estão se apropriando de ferramentas tecnológicas sim, hoje, do nosso cotidiano, da contemporaneidade, nós também já nos apropriamos das tecnologias Já pensou sem farinha, menina? deles. Então, assim, vai viver sem tomar xarope, sem a bromelina, sabe? Então, até hoje estão sendo feitas As ervas, descobertas, né? as ervas medicinais e tudo mais. Então, é uma sociedade miscigenada, tem, né, tem coisa de cá, lá. Então, assim, você falar hoje que o indígena não é indígena porque ele não é aldeado, porque primeiro é isso, o primeiro choque é você chegar num bairro de Ilhéus, por exemplo, que só tem indígena. E dizer que as pessoas não são indígenas lá porque elas não estão dentro de uma aldeia, né? E a outra coisa da apropriação tecnológica. Dentro da aldeia Tucum, que foi a principal aldeia que a gente filmou, as casas, a maioria das casas são de taipa. Sim. E a casa de taipa chove, cai, tem, né, problemas com insetos e tudo mais. E depois que a casa do cacique caiu, eles reconstruíram a casa de adobe para servir de exemplo de uma casa das coisas dali, sustentáveis, que eles tiram, fazem os tijolos dali. E depois as pessoas começaram a perguntar se não poderiam fazer casa de alvenaria dentro da aldeia. E a resposta do cacique foi a seguinte: quem sou eu que vou impedir o conforto das pessoas? Ótimo. Então, se as pessoas elas querem construir, gostaria que não, né? Se perguntar a minha opinião, eu prefiro que a gente consiga fazer a coisa sustentável. Mas quem sou eu que vai tirar o conforto de quem quer, da outra pessoa, né? de quem quer? Então, lá dentro da aldeia tem gente que é católica, tem gente que é evangélica e todo mundo convive pacificamente, apesar da cosmovisão, que nem religião da cosmovisão ser totalmente diferente. Há essa questão do respeito. Eu já visitei muita aldeia indígena e televisão de plasma, até ar-condicionado é menos comum, mas até ar-condicionado eu já vi dentro da cabana, dentro daquele espaço rústico. Quem é você para dizer como a outra pessoa deve viver? Com certeza, ótimo pensamento. Então, imagine se fosse o contrário, que os indígenas falavam que você não pode jogar sujeira no rio, que você vai sujar o rio, que você não pode cortar uma árvore porque você está cortando uma energia ancestral, um baobá que tem 200 anos, 300 anos, que você não pode matar um animal sem ser para comer, sem ter uma finalidade. E proibir tudo o que a gente faz aqui agora. Seria ótimo, eu acharia lindo. Como é que chegou? Como é que você chegou até o filme? Nádia, a diretora, é Nádia, né? As diretoras são Nádia Cauã, Tupinambá, que é da aldeia Tucum, que é também personagem, mulher medicina. Sim. E a Gláucia Gal Solares, que é de Rio de Contas. Eu acabei parando no filme porque eu e a Gal, a gente milita no movimento chamado Articulação Cultural da Bahia, a Cuba, e dessa militância a gente foi se conversando, se conhecendo muito na pandemia, aquela coisa virtual, e depois a gente acabou se conhecendo nas idas e vindas, e ela me convidou para ser o produtor executivo do filme, sem saber que eu já frequentava aquela região, sem saber que eu já tinha feito filmes naquela região, já tinha colaborado com outros projetos naquela região. Então foi uma coisa que meio que casou a energia, né, de eu já conhecer o ambiente, a história, já cobri a caminhada para veículos de São Paulo e tudo mais, e casou, enfim, e do desafio de fazer um filme dentro de uma aldeia com infraestrutura precária, que é a infraestrutura que eles vivem com ladeiras intransponíveis, com a energia elétrica oscilante, com problemas de internet. O único problema que a gente não tinha lá era com a natureza, então a água não faltou,
na Muriçoca aldeia. não faltou. Até que não, porque dentro da aldeia, umas 5 horas da tarde, você vai ver várias pessoas fazendo fumaça perto da casa. Incrivelmente, na aldeia em si, Não tinha. não tem. Mas eu estava, como a equipe era grande, não deu para todo mundo ficar na aldeia, eu fiquei perto da praia. Nossa, eu sofri bastante, mas eu estava fora da mata. Dentro da mata da aldeia não tinha tanto inseto. Assim. Quanto tempo durou todo o processo? Né? Foi parte de um edital para que as pessoas entendam. Vamos lá, e eu tenho que falar isso também. O projeto ele surgiu da própria caminhada, de um curta que a Gal e a Nádia fizeram há 7 anos atrás. E desde então elas alimentaram essa ideia de conseguir fazer um longa para dar mais fôlego para as histórias de lá. O roteiro, o desenvolvimento do roteiro, ele foi contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado da Bahia, no edital, realizado pela Secretaria de Cultura. E a produção do filme em si, que é a fase que nós estamos, foi contemplada na Lei Paulo Gustavo, também um edital aberto pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, do Governo da Bahia, com recursos federais do Ministério da Cultura, do Governo do Brasil, União e Reconstrução. Fez tudinho, né? A relação todinha, tudo tá Ricardo. Isso, e aproveitando aqui a produção do Espaço Imaginário de Rio de Contas, né, que é da Gal, e é importante que a gente também falar que o roteiro também é da Nádia Cauã e da Gal Solares com o Maurício. Lembrar que, aproveitando que já estou no embalo, do Ivo Lopes, fenômeno na direção de fotografia, Ana Luísa Pena no som direto, então assim, uma equipe de primeira, de cinema mesmo, para fazer um filme lindo, e é um filme que, antes de a gente começar a gravar, a gente já ganhou o prêmio. Foi mesmo? Sim. Vocês já tiveram? A gente participou do Florianópolis Audiovisual no Mercosul, no encontro de mercado, e entre os 150 projetos inscritos, tinham 16 prêmios para serem distribuídos, nós levamos 4, fomos o projeto mais premiado nesse evento. A Gal está indo essa semana agora para Goiânia, já com a passagem, com tudo, de uma dessas premiações, para participar também de outro encontro para o mercado lá, que é o Mercado SAP do Centro-Oeste. Você, como um porta-voz aqui hoje, representando, de que maneira esse filme pode criar a representatividade, né, do povo indígena, do povo tupinambá? Há uma representatividade grande que pode chegar até o público, até o telespectador, até quem assiste? Toda a nossa intenção é essa. Então, a gente tem uma equipe que ela tem metade da equipe que está no set, ela é indígena, são de pessoas remuneradas entre profissionais, técnicos, figurantes, personagens, são mais de 30 pessoas. Mais de 30% do orçamento de produção ficou dentro da aldeia, não estou falando de Ilhéus, estou falando dentro da aldeia, nem do território, estou falando dentro da aldeia Tucum, dentro das 200 famílias da aldeia Tucum. A gente está auxiliando também eles a regularizar as CNPJs, a associação. Está sendo construído lá o Instituto da Língua Tupi, que o cacique ele dá aula de Tupi, mas um lugar para receber as pessoas de fora, para vivenciar a cultura. Então, o filme não tem esse nome à toa, o Amamá Betaba Ama, o Levanta Essa Aldeia Levanta. Então o filme é para levantar não só a questão financeira, claro que é importante, a gente vive num mundo capitalista, mas levantar a moral de verdade. A gente fala que a gente defende um modelo de desenvolvimento cinematográfico regenerativo. O cinema é muito cruel, principalmente o documentário, em chegar nas comunidades, extrair tudo que pode extrair da comunidade e ir embora como se nada tivesse acontecido. E a comunidade sequer tem a oportunidade de ver o que foi produzido dentro da própria comunidade. Então, a gente tem essa preocupação de estar fazendo com e não sobre, né? Estar fazendo junto, lado a lado. E uma outra coisa interessante também é que nós não levamos cinema para a aldeia. A gente chegou lá, o cinema já estava lá, eles têm um curta, tem toda uma produção cinematográfica indígena. A gente está tendo aqui, desde ontem, o Cine Curumim, em Salvador, vai até domingo, eu não sei quando o programa vai ao ar, mas... Agora é outubro. Provavelmente o Cine Curumim vai ter passado por Salvador, vai continuar em itinerância, que são filmes indígenas, inclusive um filme, O Brasil Tupinambá, que foi produzido pela Cambuí Produções, que é minha produtora, dirigido pela Celine Fonseca, que retrata também essa história do Brasil. Essa história do Brasil que a gente conhece é a verdadeira história do Brasil. O Brasil Tupinambá tem este sentido
meio que introdutório, né, dessa história oficial e da história que aconteceu ali de fato. E o Ama Mabetaba Ama, ele dá um passo maior, porque a gente não quer falar da história. A história está subentendida, o contexto ele está subentendido no filme e, eventualmente, ele aparece nas falas de um ou de outro personagem. Mas a nossa intenção é focar, olha, quem são os indígenas, o que eles fazem, qual que é a luta deles, qual que é o problema, por exemplo, de você ter uma expansão imobiliária numa região daquela, para o meio ambiente. Né? Qual é o problema de você ter o Porto Sul? Qual é o problema de você ter um Vila Galé construindo um empreendimento hoteleiro numa área de manguezal autorizado para fazer isso? Que eles conseguiram barrar de uma maneira muito inteligente. Eles são muito inteligentes, assim. Eles não conversaram com o governo brasileiro, eles foram direto nos donos da coisa, foram direto em Portugal. E aí o presidente da empresa teve que se justificar diante ao Congresso português e ele desistiu do projeto. Ótimo. Então, assim, a nossa intenção não é falar de massacre, você não vai ver nada, a gente vai falar de beleza, a gente vai falar de ritual, a gente vai falar de espiritualidade, a gente vai jogar para cima, para levantar. Que ama, Mabetaba ama. Ama, Mabetaba ama, é para levantar, é para falar do que tem sido feito pela resistência, pela existência e como é esse modo de pensar e de existir, que deve haver vários, não deve haver um único. Ótimo. Alex, acabou o tempo, infelizmente o Baía da Gente acabou. A gente se deixasse, a gente ia falar muito mais, porque é um tema que aborda muita coisa, muito mesmo. Você tem muita história para contar, tem muito filme para voltar aqui e falar sobre ele, sobre essa produtora. Eu quero que você aqui sempre se sinta em casa, viu? Obrigada por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade e a Assembleia Legislativa é uma casa para mim, eu lancei o livro por aqui e fico muito feliz de poder estar falando para um público que é um público especial, é um público não só dos legisladores em si, que é da casa, mas é um público que está antenado com a cultura, que está antenado com as questões sociais, que é o público da TV Alba. Obrigada. É isso aí. Olha, não percam aí a partir do próximo ano, segundo semestre de 2025. Pode acompanhar. A gente vai botar aí a rede social, embora ele não poste muito, mas pode olhar na rede social que com certeza vai estar estourado e conheça mais a história do Tupinambá. Tchau, tchau, Baía da Gente. Fica por aqui, gente. Obrigada.